Bom, gente, a gente vai fazer uma live hoje sobre serviço social e educação com a professora Aline Machado. Certo? Prazer para mim. Fui aluna, viu, gente, de Aline, várias disciplinas na graduação. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre educação. Eu vou passar para ela explanar. Boa noite. Bom, como o Sharon falou, meu nome é Aline, né? Vou me apresentar antes da gente começar essa conversa de hoje. Eu sou assistente social de formação, né? Fiz mestrado em serviço social também aqui na UFPB e fiz meu doutorado em educação. Então, por isso que eu transito nas duas áreas, né? Primeiramente, também gostaria de agradecer você, Shelly, né? Pelo convite, obviamente. E falar sobre serviço social na educação, né? Não é nem serviço social e educação, é serviço social na educação. Falar de serviço social na educação, eu pensei, é tão complexo falar desse tema que eu schematizei 5 pontos, né? Bom, com relação, o primeiro ponto que eu destaco, com relação à concepção que temos de educação. Que concepção temos de educação? Né? E como entender a política de educação? A partir de que perspectiva a gente tem que pensar a política de educação? Então, primeiro, a concepção que se tem de educação, ela parte da perspectiva teórico-metodológica que você tem. Né? Porque a educação ela não é neutra, então as concepções que nós temos de mundo e de educação parte também dessa base teórico-metodológica que nós temos. Então, eu, né, com o projeto Ético Político do nosso curso, eu também compartilho com o materialismo histórico dialético. Então, pensar a educação é entendê-la no contexto da totalidade social. Então, é impossível a gente pensar o serviço social na educação sem pensar a política da educação, sem considerar a história da educação, sem considerar as contradições e as correlações de força que a gente tem nesse sistema capitalista e sem considerar a resistência dos sujeitos históricos, né, a lutas sociais, das lutas de classe dentro desse movimento complexo. Ou seja, o que a gente propõe aqui é pensar a educação dialeticamente. Então eu separei para vocês 2 concepções de educação que geralmente eu trabalho. Né? Uma é do próprio Cefez. O Cefez ele tem um livro, né, que não é bem um livro, na verdade é uma brochura que está no site do Cefez, que acho que todo mundo conhece, que foi lançado em 2013. Ele está disponível no site, né, do Cefez, que é Subsídios para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação. Então esse livrinho, né, esse textinho, que tem também online, ele diz o seguinte, que a educação é um complexo constitutivo da vida social, que tem uma função social importante na dinâmica da reprodução social, ou seja, nas formas de reprodução do ser social. Então, essa é uma concepção, né, de educação como um complexo constitutivo da vida social, que contribui com a reprodução das relações sociais. O que quer dizer isso? Contribui com as ideias, as ideologias que estão postas. Mas também tem uma perspectiva que eu destaquei para vocês aqui, que é de Paulo Freire, que ele vai dizer o seguinte: educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que, além de conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados ou aprendidos, implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante, quanto o seu desmascaramento. Ou seja, no campo da educação, entender a educação como esse constitutivo da vida social é entender que ele também está inserido numa correlação de força. E aí há que se diferenciar educação de política de educação, certo? Então a concepção de educação que a gente tem aqui é essa concepção de educação pensando o amplo. Educação se dá em todos os espaços, não só nos espaços formais, como nos espaços informais. A educação, ela na Grécia Antiga era entendida como a formação do sujeito para ser mais. Hoje em dia a concepção que a gente tem da educação é para ter mais. A educação está totalmente voltada para o mercado de trabalho. E então a gente que vem da área da educação tem que ter esse entendimento, né, de que a educação ela se dá em todos os espaços, institucionais ou não. E institucionais não só o escolar, né, não só a escola, mas a família, a igreja, a praça, o partido político, a internet, né, enfim, todos os espaços possíveis e imagináveis a gente tem educação. E aí não podemos confundir informação com educação. Estou falando de educação que é aquilo que estimula a aprender,
que te estimula a conhecer. Então, no campo da educação, a gente tem os conhecimentos populares, ou seja, os saberes populares e os saberes científicos. O problema é que, na modernidade, ficou mais disseminado que educação é aquilo que é formal, é o saber científico. E se esquece dos saberes populares. Há que se diferenciar também o que saber popular não é senso comum. Né? O povo confunde muito isso. Então, senso comum é aquilo que um dia, inclusive, pode ter sido ciência e hoje é disseminado no senso comum. Mas saberes populares são aqueles saberes que você aprende com seu pai, com seus familiares, que é passado de geração para geração. Então, esses são saberes. Aquele saber do homem do campo, que sabe e ensina ao engenheiro, que ensina ao agricultor, ao engenheiro agrícola, né? O agricultor que ensina ao engenheiro agrícola. São os saberes daquela mulher parteira, né? Daquela mulher que entende, ou daquelas mulheres que entendem da força das raízes, né? Dos remédios, das plantas, enfim, os saberes indígenas, os saberes históricos ao longo da vida. Tudo isso são saberes, tudo isso está no campo da educação. Então vejam como a educação é algo complexo. Então, pensar a educação é pensar tudo isso. Então, quando se fala de política da educação, a gente está num caminho muito mais amplo. Né? A política da educação, muito mais amplo não, desculpa. Pelo contrário, é menos amplo do que a educação. Ela está no campo mais institucional. Ela está no campo institucional e é preciso entender, para entender a política da educação, é preciso entender a historicidade da educação. Então, o segundo ponto que eu vou tratar é analisar a educação. O primeiro foi a concepção que se tem da educação. A segunda é historicizar a educação no Brasil, do Brasil colônia até o Estado Novo. Por quê? Porque é onde o serviço social vai se inserir. É no Estado Novo, no nacional desenvolvimentismo, essa conjuntura que ele vai inserir. Mas até chegar aí, eu tenho algumas questões a colocar. Primeiro, diferentemente das políticas sociais, né, no campo da seguridade social, que você tem o tripé saúde, assistência e previdência, o campo da educação, da política educacional, o campo da política pública, ela não está nesse tripé das políticas sociais. É uma política pública que tem uma história diferenciada porque ela não foi objeto, inicialmente, de lutas da classe trabalhadora. No caso do Brasil, o sistema educacional brasileiro ele já vem de cima para baixo. E de onde é que ele vem? Né? Desde a época do Brasil colônia, no Brasil a gente tinha educação. Os indígenas tinham sua forma de se educar, de compartilhar sua cultura, de pensar o mundo, tinha seus saberes. Mas o que a gente entende por sistema educacional brasileiro, ele começa em 1549. Os portugueses invadiram o Brasil, invadiram mesmo, que a gente escuta aqui de Pedro Álvares, né? Descobriu o Brasil, mas na verdade foi invasão de cultura, foi um processo de aculturação, um processo violento, né? Um processo que hoje em dia, que bom que pedagogicamente os livros didáticos, paradidáticos já estão ensinando que esse caminho, né, da história não pode ser visto apenas dos de cima, mas também pela perspectiva da nova história cultural, que é a história contada pelos de baixo. O que são os de baixo? Pelos indígenas, né? Pelos aqueles que foram considerados perdedores e não vencedores. São a história dos vencidos que se coloca. Então, e por isso que isso ressignificou, né? Ressignificou a forma de contar a história do Brasil. E é nesse contexto de criticidade que é importante a gente destacar que na história do sistema educacional brasileiro, a gente vai ter em 1549. Por que 1549? Porque depois de 49 anos de invasão, os padres jesuítas começam a alfabetizar no nosso país. E essa alfabetização se dá porque a perspectiva inicial era a fé. Então, tinha que ensinar a religião católica e para isso viram que não havia como dialogar, como se comunicar. Então tiveram que alfabetizar. Então o processo de alfabetização veio da Igreja Católica no Brasil e com essa perspectiva voltada para a fé, né? Ensinar para a fé. Então a gente tem essas raízes históricas, né, muito ligadas à religião, à educação ligada à religião. Tal qual o serviço social tem um laço também, mas o da educação é mais antigo, né, obviamente. Então, nesse período, né, o que acontece? Os colonos, os indígenas, todo mundo entrava nesse rol de alfabetização, porque, lógico, a elite não estava aqui, a elite estava na Europa, né? Estava em Portugal. Mas quem é que estava aqui presente? Eram os indígenas, eram os negros, eram os pobres, eram os filhos dos colonos, e todo esse pessoal
foi alfabetizado, as crianças eram arrancadas de suas mães indígenas, à força, né, para receber esse processo de aculturação, de alfabetização nesse sistema de educação. Mas quer queira, quer não, né, apesar dos pontos negativos, tem os pontos positivos. Né? A gente vai ter pela primeira vez, né, um sistema que vai alfabetizar, que vai trabalhar questões da cultura erudita, né, não apenas do que se tinha aqui na realidade brasileira. E a partir disso a gente vai ter uma ruptura em 1759. 1759 é quando a gente tem a lógica de laicização da educação, porque o Marquês de Pombal vem de Portugal com esse papel, porque veja, já é 1759, 210 anos depois de educação jesuítica, né? A gente vai ter esse processo de laicização. Por quê? Porque em 1808 a coroa portuguesa já estava vindo para o país. Como ela estava vindo para o Brasil, então não tinha como ter o controle ficar na mão da igreja. Então o Marquês de Pombal veio com a missão de tirar esse controle, né? Porque a educação também controlava. A gente viu que a educação ela tem o papel de reproduzir as relações sociais, reproduzir ideias, ideologias. Então veja, a ideologia que está sendo disseminada no país é a ideologia da fé. Então ela colocava, quer queira, quer não, aqueles sujeitos que estavam sendo alfabetizados pela fé no controle da igreja. Então isso o Marquês de Pombal veio para acabar. Só que a gente sabe que apesar desse processo, né, foi um processo muito violento, né, os padres foram expulsos do Brasil em 1759, violentamente, mas a gente sabe que até hoje a gente tem escolas, né, escolas e universidades, né, ligadas à igreja, né? A gente ainda tem isso hoje. E dentro das próprias escolas privadas, você tem as pessoas fazendo oração, rezando antes de começar as aulas. Então, é um processo de laicização que não foi rompido plenamente. Mas foi um dos avanços, né, do Marquês de Pombal quando trouxe esse processo. Por quê? Porque se desrespeitava todas as outras religiões, né? E a educação tem um papel muito importante com relação à diversidade cultural, não só do ponto de vista das religiões, mas do ponto de vista de várias outras questões, de gênero, de etnia, de opção sexual, enfim, né? De várias outras questões, e que deve ser respeitado na escola. E se isso não for trabalhado na escola, pela escola, o agente social tem uma contribuição muito importante a dar, porque a gente tem essa visão crítica mais ampla da sociedade, dessas relações sociais que estão postas, que é o nosso dever. Então, assim, o que eu queria destacar também? Então, a gente tem isso no Brasil colônia, esses pontos que eu acho que é importante a gente destacar. Quando a gente vai para o Brasil Império, né, já a partir de 1808, né, ou quer dizer, 1822, né, quando a mais política, né, que é a independência do Brasil, Dom Pedro II, ele traz, 2 anos depois do processo de independência do país, ele traz a primeira Constituição do Brasil, 1824, e nessa primeira Constituição é importante destacar a questão da educação primária, né? Ele vai apontar a educação primária como algo essencial, né, para o nosso país. Só que desde 1824, Brasil Império, até os dias de hoje, parece que a questão primária é a única questão, né? Não se pensa em ampliar, no que diz respeito a um direito público, outras questões. Apesar de que em 1988, com a Constituição, a gente sabe que há outros níveis e modalidades educacionais, né? A educação que hoje a gente conhece como primária, né? Fundamental, médio, superior, a técnica, profissional, emergiram, e é superior, obviamente. Mas eu estou falando do ponto de vista de ampliação, né, de direito. Por quê? Porque a gente sabe que a partir dos anos 60 houve uma privatização muito grande e a escola, de nível médio para cima, ela ficou muito nas mãos do setor privado. Enfim, então o que é que eu queria destacar ainda nessa transição histórica? Do Brasil Império, né, que eu destaquei a questão de 1824, que foi quando a primeira Constituição brasileira traz a importância da educação primária, eu queria destacar o Brasil República, né, já para a gente chegar mais para cá. No Brasil República tem um fato muito importante, porque no Brasil República vem os ideais, né, Proclamação da República, 1889, a gente tem os ideais positivistas, né, republicanos sendo postos. E aí uma tese que surge nesse momento é a tese de que pela educação o processo de pobreza e desigualdade social se acabaria. Né? Então, se aposta tudo na educação. Se antes da Idade Média, que o Brasil não viu a Idade Média, mas na Europa, na Idade Média, a perspectiva era do conformismo, né, pela religião, ou seja, Deus quis que você fosse pobre, então porque Deus quis assim, então você vai ser assim se conforme. Aí vem o processo de revolução, né?
e francesa, burguesa, e vem a perspectiva de quê? Do trabalho. Não, vamos apostar no trabalho, pelo trabalho você vence, o trabalho dignifica o homem e vamos pra frente. E aí o homem trabalha e a mulher, né? E vê que não cresceu, não avançou e não foi pra frente coisa nenhuma. Aí vem a tese, né, republicana de que estude, que pelo estudo então você vai passar. Então vem essa tese e até hoje muitas pessoas se abraçam com essa tese. Eu tenho muitos alunos do interior, porque eu sou professora da UFPB, não é só do curso de Serviço Social, não. Também sou professora do curso de Pedagogia à Distância, que é a UFPB Virtual. Então meus alunos da Pedagogia, eu vejo que muitos são dos interiores aqui da Paraíba e de Pernambuco, e eu vejo que muitos apostam tudo na educação. E eu digo, gente, tenham cuidado, a educação ela não é tudo, né? Paulo Freire dizia que a educação não é tudo, tão pouco sem ela as coisas, né, vão para frente. Mas ela não é tudo no seguinte sentido, dessa tese de que pela educação você vai vencer sua condição de pobreza. Por que não vai vencer? E por que pode ser que se vença? Porque depende das condições que estão postas. Vocês viram que no começo da minha fala eu disse, temos que pensar dialeticamente. Pensar dialeticamente é pensar as contradições, pensar a historicidade, pensar a totalidade social. Pensar a educação no contexto da totalidade social. Ora, então se eu penso a educação no contexto da totalidade social, eu tenho que entender que eu tenho, por exemplo, muitos alunos formados e que estão desempregados. Então, ora, eles têm um nível primário, nível fundamental, nível médio, nível superior, tem uns até que tem especialização, ou seja, pós-graduação, e estão desempregados. E a culpa é delas? Ora, elas não fizeram todo o caminhozinho da tese dos republicanos, né, dos positivistas? Por que não conseguiram vencer na vida? Porque isso não depende só delas, né? As questões que estão postas na sociedade capitalista têm que ser pensadas em que momentos impactam, né, na realidade desse sujeito que estamos colocando, né, que estamos falando. Então, os sujeitos históricos, eles têm a possibilidade de ser sujeito histórico, mas depende das condições que estão postas para ele. As condições que eu falo, econômicas, sociais e políticas, né? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente está vivendo uma crise econômica profunda e a gente está tendo muita gente desempregada. A oportunidade de concurso, que estava chovendo na era Lula, a gente está com isso, ó, tudo fechado. Cortes na educação, 75% de recursos na pós-graduação foi cortado, né? Bolsa sendo cortada, direitos, né, sociais, enfim, no campo da assistência estudantil sendo cortado. Então, assim, a gente tem que considerar esses fatores estruturais que advêm da questão relacionada às forças econômicas que estão postas no sistema capitalista. Então, todas essas crises econômicas impactam na realidade das políticas sociais e na realidade dos sujeitos sociais, como nós aqui na ponta, né, que necessitamos sobreviver nesse sistema capitalista, nesse mercado de trabalho. Então, tem que ser considerado isso, para a gente não cair no erro de culpabilizar os sujeitos sociais por não terem vencido na vida. Então, a tese estava certa e eu que não me enquadrei nela, né? E aí, o que eu destaco pós-Brasil República? Um livro também que a gente também lançou agora, Intervozes na Educação. Eu falei que o serviço social na educação surge nos primórdios, né? A gente reproduz o que a gente vê nos primórdios. Mas os primórdios do serviço social é quando exatamente? Aí eu achei nesse livro, que é um livro meio velhinho que eu achei, Política do Estado e Prática Social, ninguém vai achar, só no sebo. Ele diz que o serviço social na educação, ele tem um caráter pioneiro no serviço social escolar, tá, gente? Porque quando a gente fala de serviço social na educação, às vezes a gente pensa só na escola, mas o serviço social está na educação, ele está na escola, ele está na universidade, ele está nos presídios, ele está em vários espaços, inclusive nos espaços, né, não considerados institucionais do padrão de educação formal, porque ele também está na ONG, né? Então a gente faz educação, o assistente social lida com a educação em vários espaços. Então, nos IFs, né, nos institutos federais também. Então, enfim, aí ele diz aqui que o caráter pioneiro do serviço social escolar é salientado no Brasil desde sua incorporação ao regulamento do ensino primário da Secretaria de Pernambuco em 1949. Ou seja, eu acho que é a data mais antiga que eu achei. Eu sabia que ele era antigo, né, Chad? Mas eu não tinha uma precisão de data. Aí eu achei essa data dizendo que o caráter pioneiro do serviço social escolar, tá, gente? Escolar. Ele é regulamentado na Secretaria de Pernambuco em 49. Então, eu achei bem relevante trazer isso para vocês, porque a gente fala dos primórdios e não tem uma precisão de data. Então, essa aqui é uma data marcante. Bem no comecinho mesmo, né? Então, a gente vê que na área do serviço social, tanto a área sócio-jurídica como a área da educação são as áreas mais antigas de intervenção da nossa profissão. E muita gente não sabe, né? Acha que o serviço social na educação surgiu um dia desse por causa da lei de 2010. Então, a partir dos anos 2000 ampliou-se esse espaço.
mas na verdade o espaço ele já surge desde 1949, né? Pelo menos nesse registro que a gente tem aqui, que diz que é a referência nacional. Então, no Estado Novo, o que é que vai acontecer? No Estado Novo, a gente vai ter já uma outra perspectiva de educação. O impacto que se tem no Estado Novo, que a gente sabe que é a partir de Getúlio Vargas, né, até Juscelino Kubitschek, a gente destaca que é JK, né? Vocês lembram do JK, né? 50 anos em 5, Brasília e tal, aquela história toda. Então, esse período é justamente o período que o serviço social vai inserir-se na educação. Então, é no nacional desenvolvimentismo. Então, esse contexto nacional de desenvolvimentismo, né, resumidamente eu vou dizer para vocês, que era um momento em que o Brasil e outros países latino-americanos, considerados subdesenvolvidos, hoje a gente é considerado em desenvolvimento, né? Mas naquela época a gente era subdesenvolvido. Então, a meta dos presidentes do nacional desenvolvimentismo era nacionalismo, né, trazer a ênfase na nação Brasil e desenvolvimento, nacional desenvolvimentismo. Getúlio Vargas vai focar mais no nacionalismo, a perspectiva de colocar o Brasil na rota mundial, e, como é que se diz? JK vai colocar o Brasil na perspectiva do desenvolvimento, da industrialização e tal. E o ponto que eu queria destacar nisso tudo é que a educação vai ser algo importante, porque JK pensava como ter um Brasil em desenvolvimento, colocar o Brasil, né, superar a condição de subdesenvolvido, se a gente tem milhões de analfabetos nesse país. Então, uma das metas era acabar com o analfabetismo no país. E aí vem a perspectiva de educação de jovens e adultos, da educação voltada para os jovens que não tiveram educação no período adequado da infância e os adultos. E lógico, né? A lógica era sempre a lógica mercadológica. A lógica não era uma lógica de criticidade que estava posta, né? E o serviço social estava naquela conjuntura, trabalhando tanto nas escolas, como trabalhando já junto com a educação de jovens e adultos, né? Naquele espaço, tinha contato com os movimentos de educação de base, os movimentos sociais, tinha contato com Paulo Freire, que é uma grande referência da educação popular. Paulo Freire ele é conhecido como pai da educação popular, mas na verdade ele é o autor que vai sistematizar as ideias da educação popular, que eles e outros educadores já desenvolviam na sua realidade profissional, no papel. O que ele vai trazer de novidade é o método do Paulo Freire, que é um método de alfabetização, que vai alfabetizar vários, né, 300 pessoas em Angicos, no Rio Grande do Norte, em 45 dias. Então, assim, é uma coisa impressionante, mas que é um momento oportuno para a educação. Por quê? Porque quando JK pensa em alfabetizar os jovens e adultos, ele vai estar ampliando pela primeira vez no país um espaço, né, na Conjuntura do Nacional Desenvolvimentismo, um espaço de dar vez, né, para aqueles sujeitos terem acesso à educação. Então a gente tem aí o serviço social inserido e os agentes sociais trabalhavam ainda no que lógica, né? Já vinham trabalhando numa lógica eu tenho até aqui para ler para vocês, ó. Bem interessante. Numa lógica de higienismo, numa lógica de moralismo, né? Conservadorismo, de adequar e ajustar o indivíduo ao meio. Mas eu peguei até, nesse mesmo livrinho que eu falei pra vocês aqui, porque eu tô coçando o nariz porque ele é super antiguinho, ele é de 87 e a primeira edição é de 87, mas tem uma partezinha que eu peguei pra vocês justamente dessa, agora eu perdi a passagem. Pronto, diz o seguinte, vou destacar só alguns, né? Que a função do serviço social naquela época, tá, gente? Era integrar, né, promover a integração dos escolares no seu grupo social, era possibilitar a execução de atividades que visem a elevação do nível profissional, financeiro, higiênico e cultural das famílias, dos escolares, dar sentido social, olha que responsabilidade, às instituições escolares, cooperar e incentivar o funcionamento das instituições pré-escolares, informar, orientar e encaminhar solicitações dirigentes ao setor, divulgar a finalidade e atuação do serviço social escolar, proporcionar inter-relação entre os alunos, pais e professores, estudar a situação vital dos escolares, possibilitando-lhes o desenvolvimento integral. Então, algumas coisas a gente não tem no dia de hoje. A diferença é a forma e a perspectiva teórico-metodológica, né, que são aquelas 3 dimensões ético-político, teórico-metodológico e de técnico-operativo que se faz, né? Então aqui a lógica era realmente de ajustar o indivíduo ao meio. E hoje a gente tem que ter cuidado para não cair na lógica daquele tempo, porque é muito fácil escorregar. Eu estava com uma aluna minha, ela querendo trabalhar a questão do interpessoal,
do relacionamento interpessoal dos alunos e professores na escola, que era muito complicado e tal. E eu indo nessa onda, né? Isso é mesmo, tem que trabalhar isso, tá? Quando eu fui lendo esse livro aqui, eu percebi, tinha um título aqui, questão interpessoal. Eu disse, meu Deus, e eu percebi que estava estranho, mas como a gente não tem muita leitura, porque eu sou mais especialista na área de educação popular, na área de educação, eu terminei e acho que a educação, ela é uma transferência de saberes, né? Mas eu concordo muito com o Paulo Freire quando ele dizia que a educação não é uma transferência de saberes, é uma troca de saberes. Às vezes eu vejo muito pessoal compartilhando dos professores uma frase de Coralina, a transferência do conhecimento, bababá. E eu não concordo em nada com ela nesse sentido, nessa frase, porque eu concordo com o Paulo Freire que é troca de conhecimento. Eu estava, inclusive, antes de começar essa conversa com vocês, eu estava falando com o Shelley, a gente percebendo como existe arrogância dentro do campo acadêmico pelo fato das pessoas terem um nível de doutorado, né? Então, se a gente tem que ser doutor, quer estudar? Estude, mas isso não pode subir a cabeça, né? A gente vê principalmente nos alunos doutorandos, né? Parece que subiu a cabeça porque é doutor e esquece que o aprendizado, como eu falei no começo, ele está em todos os espaços, minha gente. Né? Às vezes a gente aprende com uma coisa que acontece no trânsito, você aprende uma coisa simples, então a gente não pode estar com essa arrogância toda, né? Não faz sentido para um educador se achar melhor do que o educando, porque um verdadeiro educador ele é um eterno aprendiz. A gente tem que saber que está sempre aberto ao conhecimento, ao diálogo com o diferente, com o divergente e saber crescer, porque é aí que a ciência avança, né? E o conhecimento é a educação, sobretudo. Então voltando para a questão da prática da ciência social nessa conjuntura, então ela se dá mais nesse sentido, né, de ajustar o indivíduo ao meio. Por exemplo, tem uma palavra aí que eles colocam, que é a palavra integração. A gente pensa logo em integrar o indivíduo ao meio. Mas quando se fala em integração, a gente hoje tem um debate da inclusão e da integração. O que é inclusão? É você trabalhar, por exemplo, aquelas crianças que são, ou até jovens, adultos na universidade também, que são deficientes mentais ou têm algum déficit de aprendizado, ou as pessoas que têm deficiência física, algum problema, né, que precisa ser incluído, e a escola dá o espaço para que ele se inclua dentro do sistema educacional, mas não há uma integração. Ou seja, ele está lá dentro da escola, mas ele não se integra com os alunos, porque tem uma salinha específica para ele, tem professor específico para ele, então ele está incluído no sistema, mas ele não está integrado, não está se integrando com os outros alunos, não há uma estrutura escolar que inclua de fato ele, não há estrutura, no que diz respeito à estrutura física, né, adequada, enfim, as pessoas, os educadores não estão preparados, né, para uma pessoa surda, para uma pessoa com deficiência visual, por exemplo. Eu tive uma aluna que tinha deficiência visual em Campina Grande, quando eu fui substituta lá na UEPB. E eu ficava dando aula, tá vendo aqui, sem me ligar que ela era deficiente visual. Então, assim, a gente não está preparado, ninguém prepara a gente, ninguém ensina Libras a gente, né? E todo mundo tem que saber isso. Mas aí depois não está incluído. A criança está lá, é surda, é muda, é cega, mas está incluída. Não está, né? Ela está incluída, mas não está integrada. Então esse termo integrar, ele também tem uma ressignificação. Ao longo dos anos ele foi ressignificado, tá, gente? Para gerar, eu tenho até duas indicações, que é o que geralmente se usa, que é esse aqui, né? Todo mundo, inclusive, que vai fazer concurso, me procura, porque eu acho que só eu tenho esse ali. Mas agora a internet está ajudando, que está vendendo. Mas tem esse aqui, que é Serviço Social e Educação, coletânea nova do Serviço Social, da Lumen Juris, que é de, que acho que todo mundo conhece, 2012, mas quem não conhece, né? É um dos livros que a gente usa. O outro, um é Serviço Social e Educação, esse é Serviço Social na Educação, Teoria e Prática, que é de Marcela Mery José da Silva, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la no CBAs lá em Belo Horizonte, muita gente boa lá da Bahia. Não saí com artigo nesse livro por pouco, era pra ter, mas, enfim, são os livros. Esse aqui já é mais recente, eu acho, ou é de 2012 também, deixa eu me lembrar aqui. Ah, 2012, os dois são de 2012. Sai o outro mais recente, que está disponível na internet, eu não estou nem recordando o nome dele agora. Mas é um para concurso. Eu vi um que está na internet, quando você coloca lá, aparece. Depois eu posso te passar, Shelley. Certo. Né? E o outro clássico é esse, né, dos subsídios para a atuação do serviço social. Eu lancei esse livro recentemente, em 2017, Intervozes na Educação, que sou eu, uma aluna minha, que foi do TCC dela, Intervozes na Educação, Práticas e Discussões Teóricas, que é organizado pelo professor Fernando Abá. E a gente fala sobre o Serviço Social e Educação, análise das revistas de Serviço Social e Sociedade no período 2010 a 2016.
E esse recorte, a gente só encontrou 4 revistas que falam de serviço social e educação, desse recorte de 7 anos, né, 2010 e 2016. Eu até passei para a Shellen as revistas que tem serviço social e educação, que é a revista Serviço Social número 113, a 117, a 121 e a 122. É porque a 121 tem 2 artigos, então são 4 revistas, mas com 5 artigos. Bom, então a gente tem, né, essa realidade do serviço social conservador, né? E então o quarto ponto que eu queria falar para vocês, só retomando, o primeiro ponto foi a concepção da educação que temos. Segundo ponto, historicizar a educação do Brasil colônia ao Estado Novo e como o serviço social se insere. Terceiro ponto, que acho que eu não falei, por isso que eu estou repetindo, como o serviço social atua nesse período, né, nesse contexto nacional de desenvolvimentismo. E quarto ponto, penúltimo, tá, gente? Vou acabar. É a educação da Constituição aos dias de hoje. Para depois eu fechar com o serviço social na educação hoje, tá? Então eu tenho que falar da política para poder falar do serviço social dentro desse contexto. Então, a partir de 1988, a gente vai ter, de fato, uma política, né, de educação. A partir de 1988, com a Constituição Brasileira, a gente vai ter, no seu artigo 205, essa obrigação do Estado e da família para com a educação, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim, vai dizer o seguinte, no artigo 205. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício de cidadania e sua qualificação para o trabalho, né? Então, atentem, a educação, e aí a gente vai lá para aquela primeira ponto que eu destaquei, que concepção se tem de educação. Aqui a gente fica claro que dentro do sistema capitalista, a educação, ela está totalmente voltada para o trabalho, né? E não necessariamente para o mercado de trabalho, mas para o trabalho como um todo. Porque às vezes você trabalha, mas não está inserido no mercado formal, né? Mas você está trabalhando. E aí a gente tem uma lei também muito importante, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A gente tem a de 61, mas tem uma mais avançada, que é a de 96, que é a atual, que ela vai trazer, quem quiser saber sobre as modalidades e níveis educacionais, pega a LDB de 96, né, quem não é da área, porque se tiver algum pedagogo assistindo, já conhece, mas quem é de serviço social geralmente não conhece. Então a LDB, ela é a legislação que a gente tem que usar para quando vai estudar a educação, né? E aí, o que é que eu queria destacar disso aqui com relação ao trabalho, né? Bom, eu tenho uma filha de 8 anos e eu já, quando ela está estudando para a prova, minha filha estude, porque futuramente você tem que ser, né, alguém na vida. Então, quer dizer, a gente introjeta isso. A gente introjeta essa questão de pensar a educação. Eu mesmo sou educadora, mas não posso negar que essa ideologia atinge a gente. A gente quer que o filho estude, a gente quer que o filho, né, cresça e vá se inserir no mercado de trabalho. Todo mundo quer, a educação tem esse papel. A gente está pensando, ensinando eles hoje para futuramente eles terem uma formação, um emprego e se inserir nesse mercado de trabalho. Ninguém se estuda para ficar vendo, né, novela. Novela é só no lazer, né? Então, a gente tem que se inserir nesse mercado de trabalho. Então, a gente pensar a educação é pensar isso. Então, qual o problema? O problema é que no sistema capitalista, a educação ela deixou de ser voltada para o ser em sua plenitude. Ela está voltada para o ter. Então, as pessoas não pensam mais por isso que há o desrespeito com a educação popular, os saberes populares, né? A perspectiva é só o saber científico, é só o saber do doutor, é só o saber acadêmico, porque aquela pessoa que não foi alfabetizada, ela não tem nada a me ensinar. E aí é onde está o nosso engano, né? A própria ciência, a própria matemática já está se ressignificando nesse sentido, levando as questões do cotidiano. A própria medicina, né? Você veja que antes as pessoas diziam aquilo que é cientificamente testado. Hoje em dia é a onda dos remédios, como é que diz? Alternativo daqueles que manipulados, né? De empresa homeopáticos. O que é o homeopático? É aquilo que a nossa avó já ensinava a fazer com produtos naturais. Se antes os produtos do supermercado eram os produtos cheio de veneno, de agrotóxicos, hoje não, tem uma ala ali só de orgânico, ou seja, aquele que não teve o veneno cientificamente testado. Então veja, a gente está voltando, né, se revendo, se ressignificando também em outras áreas.
E por que não na educação a gente também não levar em consideração os saberes populares, se outras áreas também já estão levando, né? E aí é importante que o serviço social, né, nessa política da educação, nesse contexto da educação, ele saiba que quando ele está inserido no espaço educacional, seja na escola, seja na universidade, seja não necessariamente como assistente social da educação, mas ele pode ser professor, né, de serviço social, ele também está no espaço educacional, não como assistente social, mas como educador do curso de serviço social. Então a gente tem que estudar, de fato, essa política da educação, entender um pouco mais a conjuntura que está posta. A política de educação, gente, ela é tão importante, sobretudo para essa questão da disseminação das ideias, das ideologias, das utopias, né, da reprodução das relações sociais, né, que o papel do serviço social, quando ele foi convocado a trabalhar dentro da educação, era justamente para isso. Para poder, a gente lembra que o serviço social, né, ele não é um avanço da filantropia, né, Mamoto já disse isso pra gente, ele está inserido na divisão social e técnica do trabalho, ele tem as expressões da questão social como sua matéria, seu objeto de atuação, e que ele está inserido nesse contexto dessa totalidade social, e, portanto, tal qual as políticas sociais, é uma profissão contraditória, que atende ao capital com a reprodução das relações sociais, com controle, né, mas também atende às demandas da classe trabalhadora. Então a gente está nessa linha muito fina, né? É uma contradição que você, então eu tô lá, mas não tô servindo ao capital. Se você não tivesse servindo ao capital, não existiria serviço social, minha gente, nesse sistema capitalista. Então a gente tem uma funcionalidade. Agora, a gente não precisa funcionar, ou seja, ser funcional só para isso. A gente pode também, de fato, comungar com o nosso projeto ético-político e viabilizar direitos sempre na perspectiva do trabalhador e não da instituição. É difícil? É difícil. É fácil? Não é fácil. Quais são as principais demandas que a gente tem no espaço educacional? A gente tem assistência estudantil, a gente tem bullying, a gente tem temas que devem ser trabalhados como a questão de gênero, a questão de etnia, a questão do aborto, a questão da quebra de direitos, né, que ocorre dentro da escola, que ocorre dentro da universidade, que ocorre dentro dos institutos federais. A gente tem... Mas aí o pessoal termina ficando muito com assistência estudantil, porque fica na universidade e nos IFs, estudando muito isso. Eu noto muito isso na nossa área. As pessoas estudam pouco a escola. E quando vai para a escola, às vezes começam a estudar a evasão escolar, coisas que são mais da área da pedagogia. Então eu sugiro até vocês que são agentes sociais do campo da escola, né, do campo escolar, que dê ideias para os nossos alunos, para eles pesquisarem coisas novas, pesquisarem coisas que tenham a ver com a expressão da questão social dentro daquele espaço, porque senão às vezes a gente vê que eles ficam sendo envolvidos em outros temas que não são da nossa área, não são o ponto, e aí a gente termina caindo nesse tema que eu falei para vocês da minha aluna, né, em termos psicologizantes, em termos das interrelações pessoais. A gente vai estar lá para trabalhar com as relações sociais, as interrelações pessoais ficam no campo da psicologia, então a gente não pode cair no equívoco dos anos, né, de outrora, de 40 e 50, dessa perspectiva de higienismo, né? Apesar da gente sim, professora, mas eu vejo lá na realidade, o pessoal tem problema de higiene, tem problema que gera problema de saúde, gente, deixa isso pro pessoal da saúde. Lógico que você pode começar, pode, mas esse não é o nosso foco. Eu quero saber se você está tendo direito viabilizado, se está tendo direito viabilizado, se a escola está garantindo direito. Porque eu já escutei muitos depoimentos de alunas minhas dizendo o seguinte, que a assistente social lá da escola pegou aquela criança problema e mandou foi transferir para outra escola. Então pronto, tá resolvido, né? Limpa as mãos, lava as mãos pela criança, em vez de tentar viabilizar o problema, resolver o problema, né? Não, transfere para outra escola. Ou então não vamos desenvolver. E aí, obviamente, eu sei que tem muito problema nas escolas devido à realidade, né, que a gente tá vivendo hoje em dia, sobretudo a questão do tráfico de droga. A gente tem o tráfico de droga dentro das escolas, as disputas de facções dentro das escolas. Isso não é só em João Pessoa, nem Pernambuco, nem no Rio, isso é em todo o Brasil. Né? A gente está tendo essa dificuldade e inibe muito. Então hoje eu já vi muitos assistentes sociais dizendo assim, eu não faço visita domiciliar porque eu tenho medo de ir para assim, virou uma desculpa. Eu não estou dizendo que não, o medo não vai, tem que existir. O medo é uma defesa, inclusive, da nossa sobrevivência. Mas a gente tem que ter cuidado de com quem entrar na comunidade. Eu já entrei na assistente social da escola, vai haver um respeito. Acontece o medo maior, o pessoal que está na área sócio-jurídica, né, que é o pessoal que vai dos conselhos tutelares, é muito mais perigoso para eles. Mas a escola, a gente tem um pouco dessa questão. A visita domiciliar é importante. Como é que eu vou entender a realidade daquela criança? E lembrando também que os sujeitos de intervenção do assistente social não são só as crianças, não são só os educandos.
são também os profissionais que atuam na escola. Mas hoje em dia a gente tem esses problemas que estão postos e o assistente social às vezes acha que ele tem que resolver tudo. Solucionar problemas não é função do assistente social. Isso é uma das coisas que está posta lá naquele livro lá antigo, Solucionadores de Problemas. A gente não tem que solucionar problemas, a gente tem que encaminhar e tentar viabilizar o direito, tentar resolver. Se a gente não resolver, a gente não solucionar, não é culpa nossa, porque muitas vezes, é como eu falei para vocês, existem outros fatores, né, de gestão que impedem que a gente faça o nosso trabalho, existem financeiros. Lógico que eu não vou me fechar para isso, não vou fazer mais nada porque eu vou colocar que isso aqui é empecilho e acabou. Não, mas eu sei que tem, a gente vai até onde a gente consegue, viabilizando um parecer, fazendo a relação com a rede socioassistencial, mas se não der, você tentou, você fez até onde deu, você encaminhou, mas se você não solucionar, a gente já diz na universidade. Não é que na prática a teoria é outra, é porque a teoria já diz que o problema, que às vezes parece ser local, ele tem a ver com um debate muito mais estrutural. Se o camarada está num problema psicologizante, encaminha para psicóloga. Se ele está num problema de desemprego, você não vai resolver o problema de desemprego dele. Você não resolve nem o seu, muitas vezes, dentro da sua família, imagina dos outros. Então, você tem que viabilizar, de fato, assistência social para ele. Se você não tem assistência estudantil na sua escola, que geralmente não tem, né? É mais nas políticas de assistência estudantil, é mais no campo das federais mesmo, mas você pode viabilizar direitos com a inter-relação com a rede assistencial. Atribuições e competências da prática profissional, que é o artigo 4º e o artigo 5º da nossa... Tô demorando demais, né, Shelley? Não, é porque... O artigo 4º e o artigo 5º da nossa Lei de Regulamentação da Profissão, que é a Lei 8662/93, é onde está falando das como é que se diz? Atribuições e competências. E lá você vê, né, vocês pegam essa lei, vocês vão ver o que eu posso fazer disso na escola. Então, as atribuições e competências você vai viabilizar direito em todos os espaços. A forma que eu vou fazer depende também das demandas que estão postas lá. Eu tenho que ter um olhar atento. E esse olhar atento depende muito dessa sua leitura, dessa criticidade que a gente tem que fazer nessa relação da dimensão técnico-operativa, ético-política e ético-político, ético-político, técnico-operativo e teórico-metodológico. Quase isso aí. Então, é isso. Com relação às nossas legislações, também é importante atentar que a Lei de Regulamentação da Profissão e o Código de Ética, ambos de 93, faz 24 anos que não são revistos, minha gente. Então, assim, já tem um parecer sócio-jurídico de uma advogada do Cefet de 98, que ela já via esses erros. Esse parecer é retomado no texto de Yamamoto, que eu acho que eu tenho até aqui. Atribuições e competências. Exatamente, é meu bem velhinho. Atribuições privativas do assistente social em questão, isso é velhinho, mas tem no site também do Cefet. E ela já pontua isso e ninguém arruma, né, essas dubiedades que existem entre as atribuições e as competências, né, do assistente social naquele espaço. Enfim, eu acho que eu já falei demais. Vou abrir para as perguntas. Vou abrir a porta também, que tá quente aqui, né, Shelley? Pode abrir. Tá certo. E agradeço a vocês. Qualquer dúvida, vocês perguntam que eu falo mais. Vivian perguntou a Aline qual o conceito de política de educação. Ela gostaria de saber qual é esse conceito. Jander Lúcia, ela perguntou se é obrigatório assistentes sociais na escola ou se isso varia, né, conforme os estados ou não. Outra pergunta foi sobre a atuação dos assistentes sociais nas escolas. Aí eu achei bem importante tu ter destacado isso, porque é o seguinte, gente, uma coisa é o assistente social na escola, outra coisa é o assistente social na educação, porque a educação vai muito mais além da escola e também a educação pode ser compreendido num sentido pedagógico, do perfil pedagógico do assistente social, que eu acho que quem trabalhou bastante isso foi a Marina Maciel Abreu. Não sei se dá para também dialogar um pouco. Outra contribuição foi de Mocicleia. Mocicleia, ela disse que nesse livro do Ney, não sei se é nesse livro do Ney, Isolina, fundadora da Faculdade de Serviço Social da UERJ, foi uma das primeiras assistentes sociais na educação, ela disse.
Uma outra pessoa que está assistindo a live perguntou sobre evasão escolar, sobre como seria a atuação do assistente social no combate à evasão. E aí, muitos elogios, né, a contribuição, muitos orientandos também, mandando um abraço, queria destacar isso. Bem, deixa eu ver mais. Edinaldo destacou que é importante o serviço social avançar no entrosamento com a comunidade escolar, que é uma forma de uma competência do assistente social, visto que é um objetivo da política educacional, né, relacionar aquela escola com a comunidade como um todo. Não, está nas questões. Com relação à concepção de educação, que não me recordo o nome de vocês, mas que, né, Michele colocou. O serviço social, o Cefes, ele aposta na concepção da educação, né, laica, pública e de qualidade. Esse assim, é o grande tema, né, que a gente defende, né? E digo a gente porque eu comungo com o Cefes, não que eu seja parte dele, né? Com relação à legislação, gente, eu queria destacar para vocês aqui a lei, né, o decreto de 2010, porque tem, eu vou ler aqui para vocês, desde 2010, né, surgiu o decreto número 2, surgiu não, né, conquistou-se o decreto número 2225 de 2010 no Senado Federal, que ele diz em seu primeiro artigo que as redes públicas de educação básica contarão com serviço de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades das políticas de educação por meio das equipes multiprofissionais. Então, assim, desde 2007, que já tinha um projeto de lei na Câmara, que é o projeto de lei que está nesse meu livro aqui, de número 60 de 2007. É a PL número 3688 de 2000, na Casa de Origem. Então, ele foi para a Câmara em 2007 e no Senado em 2010 saiu o decreto número 2225 que exige, né, a inserção do assistente social na escola, de assistentes sociais e de psicólogos, mas aí é na escola pública e de educação básica. É por isso que a gente vê muitos assistentes sociais nas escolas, mas não vê em escola nível médio, né? Nem IFB. Se IFB você deve ver porque a própria instituição exige, mas por isso, gente, porque é na educação básica e na escola pública, tá certo? Aí outra questão, então acho que foi uma pergunta aí colocada, né, com relação à legislação. Vale salientar aqui em João Pessoa, né, na época do governo municipal de Ricardo Coutinho, em 2008 ele já lançou a lei, eu não me recordo o nome da lei, vocês vão ter que procurar, mas é uma lei de 2008 que já exigia a participação de, como é que se diz, de assistentes sociais na escola do município de João Pessoa, tá certo? Então, em 2008, então 2 anos antes, ele aprova essa lei aqui no município. A gente tem essa conquista, né, porque a gente sabe que foi uma conquista, uma luta muito grande dos assistentes sociais, do Cefes, do conjunto Cefes-CRES, mas em 2010 é que ela é, de fato, uma lei nacional, tá certo? Outra questão com relação à evasão escolar. Com relação à evasão escolar, não que a gente não vá atuar nisso, né? Mas a gente tem que trabalhar nisso sempre relacionando as questões sociais, né? As relações sociais que estão postas, né? A evasão escolar se dá por quê? Por problemas de saúde? Não. Não tem, né? Problemas de quê? De problemas sociais, problemas de violência doméstica, né? Então, dependendo do que está fazendo aquela criança não ir para a escola, então isso é o que o assistente social tem que saber. Ele tem que acompanhar se o aluno tem um número de faltas muito grande, né? Termina tendo que ligar para os pais para saber, faz uma visita domiciliar, agenda essa visita domiciliar e ele tem como colaborar. Também tem como fazer projetos, né? Eu tive alunas do estágio que desenvolveram projetos de intervenção e começaram a atrair as pessoas para a escola com os projetos que estavam desenvolvendo lá, projetos mais ligados à arte, né? Não só ligados ao serviço social e arte, e foi muito bacana, há uns 2 anos atrás. Então a gente também pode estudar isso, mas a gente não pode cair num lado muito pedagógico. O analfabetismo funcional. Com relação ao analfabetismo funcional, achei interessante essa pergunta, porque o método Paulo Freire, ele estimulava um processo de alfabetização não só pela leitura da palavra, mas que a leitura da palavra passava pela leitura de mundo. O que significa isso? Que não adianta o camarada saber, né,
escrever tijolo, por exemplo, se ele não sabe a classe social que ele se insere, que por que só ele trabalha com tijolo, por que profissionais de outras áreas, né, também estão lá no campo, por exemplo, do setor, né, de pedreiro, desse que eu esqueci o nome da área, né, desse setor, e não, como é que se diz? Não, tem outra concepção de educação, né? Tem outra realidade com o tijolo. Ganha todo o mérito por desenvolver um projeto. E quem sabe o prédio é o pedreiro, e ele não sabe por que as relações que estão postas são tão diferentes. A relação de patrão e de empregado são tão diferentes, né? Então, enfim, são entender a educação de uma forma politizada, não apenas do ponto de vista da aprender as letras, né? Ou aprender como o governo Temer está querendo agora, só matemática e português. Não que matemática e português não seja importante, mas entender ciências sociais, entender filosofia, entender um pouco do contexto que estamos inserindo, faz parte dessa perspectiva de Paulo Freire, né? Para que as pessoas não sejam o analfabeto funcional, ou seja, vai passando de ano em ano, termina e não sabe interpretação de texto, não sabe interpretação da realidade, da vida. Por quê? Porque quando você tem uma perspectiva de criticidade sendo formada, você vai ter pessoas resistindo a um sistema que explora cada vez mais a classe trabalhadora. Então, é por isso que trabalhar a educação popular nas escolas é tão importante. Trabalhar não só a educação popular, às vezes o pessoal acha que é só nos espaços de ONGs, movimentos sociais, mas não. A concepção de educação popular também pode ser trabalhada na escola pelo assistente social, trazer palestrantes para falar um pouco disso, e da relação, inclusive, da importância que a educação popular teve para a história do serviço social, e Paulo Freire também, que é isso que eu trabalho mais. Mas é isso, gente. Eu acho que, não sei se tem alguma outra pergunta, Shelly, que eu passei batida aqui. Mas com relação às que você colocou, eu creio que eu já falei um pouquinho de cada uma delas. Acho que é isso. Se você quiser falar mais alguma Não, já falei demais, né, gente? Só quero agradecer, né, vocês terem ficado me assistindo até agora, né? Pra mim foi um prazer. Eu não sei nem que horas são. Que horas são, Shelly? 10 horas já? Eita. Não, 9 horas. 9 horas, 1 hora. Então agradeço a vocês, né? Por essa troca de saberes. Ana Lima fez uma pergunta. Sim, diz aí. Sobre intersetorialidade na política de educação. Sim. Com as outras políticas. Perfeito, perfeito. A intersetorialidade ela é importante em todas as políticas, né? Não é só no campo da seguridade social, assistência, saúde e previdência. Por quê? Porque a gente que está na escola, a gente não, né? Os assistentes sociais que estão na educação e, sobretudo, nas escolas, precisa ter essa intersetorialidade, né? Você não faz assistência estudantil só com bolsa, né, que o governo disponibiliza, ou municipal, estadual, mas você tem que fazer assistência social dentro da escola, né? Não é só assistência estudantil. Então a assistência social, ela passa pela relação, como eu falei para vocês, das redes socioassistenciais. Então a assistência social tem que ter uma relação com os CREs, com os CRAs, com os CREAS, com os conselhos tutelares, né? Porque, sobretudo, essa questão da violência que é muito forte nas escolas, né? A gente tem que ter uma articulação com o conselho tutelar, tem que ter uma relação com os CRAs, tem que ter essa articulação com os assistentes sociais que estão ali para saber, porque às vezes você vai fazer uma visita domiciliar e a pessoa não está em casa, não tem um vizinho para dar informação, ou um vizinho que quer dar informação equivocada, né? Porque é inimigo do camarada lá. Então você tem o quê? Você tem outros espaços institucionais para poder dialogar. Então, o assistente social ele tem que, de fato, dialogar com os assistentes sociais de outras áreas, inclusive da saúde também, né? A gente sabe que, às vezes, tem um caso que eu vou contar para vocês aqui. Uma vez uma menina estava com febre e a assistente social ligou para o pai indignado que a responsabilidade era da escola, porque esse horário que ela estava lá era o horário dela ficar na escola, e a escola que tem que assumir a responsabilidade pela saúde da menina. E a assistente social ficou maluca, ela não sabia. Almira, ela não sabia o que fazer. Ela disse, o que eu faço? Eu levo esse menino para o hospital, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é de quem? Do percurso do hospital ou dentro do próprio hospital. Então ela não poderia assumir isso. Então tem que ter a relação com a rede assistencial. Se fosse alguma coisa mais grave, ela chamaria o SAMU. Mas como não era, ela ligou para o pai, ligou para outro familiar, até o pai lá. E o pai foi lá desaforado. Só faltou bater na cara dessa assistente social, porque a menina estava com uma febrezinha de nada, e a menina vomitando, passando mal. Então, assim, eu sei que vocês que estão na área de
de educação, tem muito mais a colaborar, podem até colocar aí depois experiências que para mim me enriquece, como eu digo a vocês, não adianta só eu falar, eu quero aprender com vocês também. Vocês têm as legislações, por exemplo, dos seus estados, e que eu desconheço. Hoje eu estava procurando esse livro que é cheio de Pernambuco, então eu fico querendo saber também informações. Se vocês quiserem compartilhar, compartilhem com a gente. Por exemplo, essa legislação que eu falei de João Pessoa, que é de 2008, tem nos estados de vocês, né? Eu também gostaria de saber, porque aqui a gente teve desde 2008, e nível nacional tem desde 2010, mas retomando, que é uma legislação que é só para a escola pública e só para ensino básico, por isso que não tem assistentes sociais em outros espaços, mas que eu não sei a realidade dos outros estados, né? Eu não tenho pesquisado isso. Mas eu estou começando a caminhar por esse percurso acadêmico agora, né? É recente. Eu trilho mais pelo campo da educação popular. Mas é isso. Mais alguma questão aí? Teve. Eu acho que tu já comentou sobre tua opinião sobre a reforma educacional. Teve uma pergunta aqui pedindo. Sim, não falei não. Sua opinião. Eu falei mais ou menos, né? Só a questão da... Porque a reforma educacional, ela vem como um trator, né? O governo Temer, depois que deu o golpe, né, na presidente Dilma, vem tratorando todos os direitos sociais. Para vocês terem uma ideia, essa reforma que ele tem feito, de cortes na educação, de congelamento de salário, que é uma das propostas, né? E de também... houve muita resistência. Eu acho que eu não toquei muito nisso, mas é algo que tem que ser tocado. A resistência popular, a resistência dos movimentos sociais é algo fundamental. Vocês viram que o Ministério da Cultura não fechou porque houve resistência, né? Dos artistas, de toda uma camada social aí. Mas, por exemplo, a primeira coisa que ele fez quando entrou foi fechar o Conselho Nacional de Jovens e Adultos, de Educação de Jovens e Adultos. Fechou, acabou. Como se não, isso não tem importância pra gente, tá dando... E acabou, ficou por isso mesmo. Outra coisa que vinha sendo colocada lá no Ministério da Educação era a construção, do Ministério da Saúde, era a construção da Educação Popular e Saúde. Era um projeto que estava sendo pensado em trabalhar a saúde, respeitando os saberes populares, trabalhar a nutrição, respeitando as comidas regionais, enfim, trabalhar toda uma perspectiva de política de saúde, considerando as questões locais e realidades culturais. E foi tudo desmontado do dia para a noite, né? A reforma também de cortar a sociologia, cortar a filosofia, cortar a educação física, tudo isso só não passou porque houve resistência da classe trabalhadora, dos professores, dos educadores, dos alunos, né? Dos sociólogos, dos filósofos, houve muita manifestação. Mas ele ainda fez a estratégia de quê? Como não pôde tratorar de um jeito, ele fez a opção, né? Então você agora opta se você quer ou não quer pagar, tá lá. Mas se eu não quiser pagar, nunca mais eu vou saber, né, sobre o debate das ciências humanas, né, sobre a sociologia. Então, realmente, eu acho que essa reforma é uma tragédia para a sociedade brasileira. E cada vez mais a gente está vendo uma perspectiva mercadológica, uma perspectiva colonialista, uma perspectiva... enfim, eu não tenho nem palavras também para dizer, de tão precária que é. Né? E os comerciais que a gente vê são horríveis, né? Cada vez as pessoas botam pessoas negras, né, para dizer que está colocando todas as etnias, mas é realmente um caso de desmonte dos direitos sociais, uma perspectiva, infelizmente, de retrocesso histórico mesmo, retrocesso puro e absoluto e terrível. Né? Tarciane, até da UFPB, ela perguntou sobre como o assistente social poderia lidar com a situação que estamos vivendo, da onda conservadora que está na sociedade, mas que está atingindo cada vez mais as escolas. Se o assistente social poderia dar alguma contribuição. E assim, meio aquela angústia, né? O que fazer nessa situação de avanço constante do conservadorismo? Eu acho que a contribuição que o assistente social às vezes, pode dar na escola ou nos espaços educacionais nunca se dá só. Né? Ele sempre tem que trabalhar de forma coletiva. Não se prenda à sua realidade, porque você não está sozinho. Né? Você não está sozinho, eu não estou sozinha. Né? Nós temos um projeto ético-político e cada vez mais temos que nos unir. E não só nós, enquanto categoria, nos unirmos também com os movimentos sociais, os movimentos de educação, os movimentos sociais ligados à assistência, os movimentos sociais da saúde, os movimentos sociais e todas as suas nuances e bandeiras possíveis e imaginários, porque a gente sabe que hoje a gente não tem uma bandeira da classe trabalhadora, a gente tem as bandeiras de gênero, as bandeiras de meio ambiente, as bandeiras de etnia, mas todos temos que nos juntar. E eu acho que uma das coisas que o assistente social pode fazer é convidar, fazer uma parceria com a universidade que você tem aí próximo à
na sua cidade, né? E convidar professores, palestrantes da área, chamar os professores de educação, chamar pessoas que entendam do assunto para dialogar com a escola, fazer com que a escola dialogue com isso, tentar trazer essa proposta para a escola, ou se não conseguir para os professores, tentar trazer isso para os alunos, enfim, dialogar, fazer um projeto de intervenção nessa perspectiva e somar forças com outras categorias profissionais. A gente não vai a vocês, né? Boa noite por essa noite. Incrível, adorei, gente, conversar, né, com vocês. Nunca tinha feito uma aula assim ao vivo. Já fiz até aula virtual pro pessoal da EAD, mas da UFPB, mas era gravada, era diferente. Então, assim, agradeço e beijinho para vocês. Oi, pode ser, fala mais. Bom, gente, muito obrigada por participarem. A gente já atingiu 3.000 pessoas, Aline. Bem famosa. E quero agradecer a todo mundo por ter ficado até agora com a gente.